capítulo 1. Vou ler aqui na minha versão e você pode estar acompanhando através dela em nome de Jesus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus como seus discípulos para o casamento. Vou me ater no verso 2. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Amados, talvez aqui, já no princípio, nesse verso, esteja uma das chaves para que os relacionamentos, os casamentos sejam duradouros. Não é por acaso que esse é o primeiro milagre descrito no ministério de Jesus. Jesus começa a exercitar o seu ministério que duraria 3 anos com um milagre na vida de um casal. Ao longo dessa semana, uma irmã me ligou e nós estávamos falando sobre esse mesmo capítulo, mas um verso diferente. Ela compartilhava comigo e questionava os motivos pelos quais o primeiro milagre do Senhor nosso Deus foi exatamente num casamento. E nós conversamos bastante acerca dos milagres do Senhor nosso Deus, mas eu destacava para ela que a família é um projeto do Senhor nosso Deus. E eu costumo dizer que os projetos dele não falham. Quando os projetos dele saem do fio condutor, saem da linha, saem dos trilhos, nós precisamos rever não apenas os nossos conceitos, mas, sobretudo, as nossas atitudes. Eu dizia para ela também que os milagres não podem ser vistos fora do contexto, fora do tempo e fora da cultura. No meio do povo hebreu, assim como o azeite era algo especial, valia dinheiro, representava dinheiro, era algo nobre, o vinho também. Mas precisamos destacar também que as Sagradas Escrituras falam de 2 tipos de vinho. E muitas vezes, as pessoas, por não conhecerem a palavra a fundo, acham até estranho o fato de Jesus beber vinho com os seus discípulos. Primeiro, é bom lembrar que o vinho que era servido e que é servido ainda hoje nas ceias, nas reuniões de encontro do povo cristão, é literalmente um suco de uva. Não é o vinho fermentado. É bom nós lembrarmos também que havia um costume entre os hebreus de primeiro servir um vinho de pior qualidade. E no final, eles serviam o melhor vinho. O melhor vinho ficava para o fim da festa. Jesus começa quebrando paradigmas. Jesus serviu um vinho especial, um vinho novo. Eu imagino os convidados que ali estavam saboreando o vinho feito pelas mãos, pelo poder, pelo agir do próprio Deus. Você também está convidada, você também está convidado a saborear um vinho novo. O vinho sobrenatural. O vinho que emana da sala do trono de Deus. Amém? Mas na conversa que eu tinha com a minha irmã, eu dizia para ela que nós precisamos tomar alguns cuidados. Porque a Bíblia também nos adverte. O vinho novo precisa ser colocado em odres novo. Odres novos. Odres era o lugar onde era um reservatório de água. E me chama a atenção porque esse vinho dentro do odre, naturalmente ele sofreria uma alteração química.
altas temperaturas, movimento, etc. Então, ele ia se expandir, iria formar gases dentro daquele vasilhame, um vasilhame pequeno. Então, se ele não fosse novo, ele estouraria, ele não aguentaria. Então, por isso que a Bíblia diz, vinho novo em odres novos. O Senhor pode derramar um vinho novo na sua vida nessa noite, no seu relacionamento, na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. No entanto, você precisa entender que você precisa estar com a sua mente renovada. O Senhor não vai derramar um vinho novo num odre velho. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E já iniciando, eu quero lhe fazer uma pergunta. Aquele casal convidou Jesus para o casamento e ele salvou a festa. E você? Você convidou Jesus para o seu casamento? Se você convidar Jesus para o seu casamento, você pode ter certeza que vai haver milagres em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez essa seja, então, como eu dizia, uma das chaves do relacionamento. O relacionamento cristão, ele é fundado nesse princípio. Ele só vai ser próspero, ele só vai ser eficiente, ele só vai ser profícuo se você convidar a terceira pessoa para o relacionamento. Nós não temos competências, nós não damos conta, sozinho nós não conseguimos edificar a nossa casa, a nossa família sobre a rocha. Amém, meu amigo, amém, minha amiga, amém, minha irmã. Gênesis 2, verso 15, também nos mostra uma tarefa que o Senhor nos entregou. Vou ler aqui, depois se você quiser confirmar ou ver a versão da sua Bíblia, mas para mim aqui também está um dos princípios que são fundamentais para evitar o esfacelamento, a destruição total do casamento. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Duas tarefas no jardim: cultivar e guardar. Certa ocasião eu fui visitar uma irmã que estava passando por um problema grave no relacionamento. Eu cheguei lá e me disse assim: pastor, não tem mais jeito, acabou. O esposo disse assim: vou pegar as minhas coisas e vou para a fazenda. Vai lá me visitar, não sei quando eu volto para a cidade. E eu cheguei e comecei a conversar com o casal. E de repente já era a hora do almoço. Então a esposa disse assim para mim: pastor, por favor, ore, abençoe o alimento. E nós começamos a orar. Eu levantei as mãos sobre aquele alimento e dei uma explosão naquele lugar. Um dos copos que ela havia colocado sobre a mesa esfacelou-se, virou pó. Naquele momento, o Senhor estava quebrando tudo aquilo que impedia aquele casal de prosseguir unido, de manter a fidelidade que eles juraram diante do altar do Senhor. Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. E o casal permanece firme no Senhor. Para honra e glória do nome dele. Minha amiga, cultivar, guardar, duas tarefas que o Senhor entregou para os habitantes do jardim. Eu declaro, eu profetizo que o seu lar hoje é o jardim do Senhor. Amém? Os nossos lares são jardins plantados por Deus.
E nesse jardim, duas tarefas. Uma para a esposa e uma para o esposo. Comumente, nas nossas casas, nos nossos lares, nos jardins, quem cultiva são as mulheres. As mulheres são mais dadas a cultivar uma horta, a cultivar um canteiro de flores, enquanto a guarda do jardim, a proteção, o cuidado foi reservado para o homem. E eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, você tem cultivado o seu jardim? Quando nós plantamos algo, nós ficamos ali esperando que as primeiras folhinhas brotem. Nós regamos, nós cuidamos diariamente. E nós não precisamos esperar que apareçam as flores para que brote do nosso rosto um sorriso. Basta uma folha, basta um novo galinho começar a sair naquela planta que nós já nos alegramos. E na sua casa, você tem cultivado o amor? Você tem cultivado os frutos do Espírito? E você, meu irmão, você tem guardado a sua esposa, as suas filhas, os seus filhos? A Bíblia diz que o Satanás está por aí rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. É tarefa sua em Cristo proteger, livrar e guardar para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Este é outro dos princípios pelos quais muitos lares estão destruídos nos nossos dias. Há pouco tempo, eu acompanhei um casamento de uma irmãzinha que tinha acabado de se converter. Mas ela estava ainda naquele processo e o Senhor lhe preparou um varão. Ambos estavam na igreja e chegou o dia de nós irmos para o cartório, onde eles efetivamente estariam acertando a sua vida diante dos homens. Depois de um certo tempo de casados, ela testemunhou para mim e para a pastora que naquele dia uma amiga havia perguntado para ela: e aí, mas você vai casar mesmo? Você está certa disso? E ela respondeu: fazer o quê? Vou casar. Se não der certo, separa. Quantas pessoas estão indo para o altar? Quantas pessoas estão indo para o cartório com essa mesma ideia na cabeça? Se não der certo, separa. Em tempo de redes sociais, as relações também têm sido muito superficiais. As pessoas não mergulham, não se aprofundam, ficam só na superficialidade. E Provérbios nos ensina: assim como você se imagina em sua alma, assim você é. Se você entra num casamento pensando dessa forma, se não der certo, separa. Não é uma brecha, é uma avenida para que o inimigo trabalhe na sua vida. Precisamos ser sábios, meus irmãos, minhas irmãs. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Tomar uma decisão de se casar é muito sério. Mas separar, divorciar, é pior ainda.
A Bíblia do Senhor nosso Deus nos ensina que Deus odeia o divórcio. Então, minha irmã, minha amiga, se você está passando por alguma situação difícil, você que vai estar ouvindo essa live, que vai permanecer postada aí, e entrou num relacionamento pensando em sair, quero te lembrar, Deus odeia o divórcio. A Bíblia nos ensina, tudo aquilo que ligardes na terra estará ligado no céu. Sua vida está ligada no céu, meu irmão, minha irmã. E não vai ser o simples fato de você rasgar um papel, ou de você pegar as suas coisas e partir da sua casa, que você está quites com o Senhor nosso Deus. Eu costumo dizer que nós podemos comparar os nossos relacionamentos com as 4 estações do ano. E particularmente nessa live, eu não vou detalhar as 4 estações, mas eu quero dizer para você que nós podemos dizer que o nosso relacionamento, a nossa vida conjugal, é semelhante àquele jardim descrito aí em Gênesis 2:15. A Bíblia nos ensina, como nós já comentamos, que nós precisamos cuidar, regar, espantar os insetos que vêm todos os dias tentando destruir. Mas a Bíblia nos ensina também que nós vamos ter um cuidado com o joio. O joio vai nascer do lado da plantinha. E nós precisamos ter cuidado para, ao arrancar o joio, não arrancarmos a nossa mais preciosa flor. Nós precisamos levar em conta também que cada estação do ano tem uma característica específica. E as nossas vidas no relacionamento também podem ser comparadas a essas 4 estações do ano. Eu comparo, e vou parar nessa primeira comparação, nessa live, a primeira estação como o verão. O verão é o período em que as pessoas estão mais alegres. As pessoas não querem sair de casa, elas querem ser vistas. Quem gosta de malhar quer malhar para ficar com o corpo em forma. As pessoas querem tirar fotos, querem postar as suas fotos, elas querem serem vistas. É o tempo da gente espalhar sorrisos. É o tempo da gente andar abraçado. É o tempo da gente fazer declarações de amor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que todos nós também passamos pela estação do inverno. Nós precisamos lançar as sementes do amor na estação adequada, para que quando o inverno chegar, nós estejamos fortalecidos no Senhor, em amor, para resistir às tempestades do período. Amém? Deus quer restaurar casamentos. Veja, foi Ele quem articulou, foi Ele quem arquitetou. Talvez as pessoas se levantem contra Deus, virem as costas contra Deus, achando que foi Deus quem não abençoou. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o problema nunca esteve no Senhor. O problema sempre esteve nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa falta de fé. Nessa live, eu quero compartilhar com você um dos pilares da destruição do casamento. São vários os pilares que contribuem para que o casamento se destrua. Mas particularmente nessa noite, eu quero falar com você sobre a falta de comunicação entre os casais. Como é que anda o seu relacionamento, a sua linguagem? E eu não estou falando só da linguagem verbal, não.
a linguagem corporal também. Nós, brasileiros, estamos sofrendo muito no período da quarentena porque nós gostamos de tocar, nós gostamos de abraçar, nós gostamos de beijar. Nós vemos com as mãos, nós precisamos... Deixa eu ver, aí nós vamos com as mãos, nós precisamos pegar. Mas existem muitos casais que estão juntos há décadas, mas não conseguem trocar um olhar. Não conseguem trocar um sorriso. Não conseguem trocar um abraço. Ouvi um testemunho esses dias que uma irmãzinha me dizia que o esposo dela é muito frio, ele não gosta de abraços, ele não gosta de carinho. E ela compreendeu quando ela visitou a sogra e o sogro. Passou mais de 15 dias na casa deles e ela não viu sequer por um momento aquele casal se abraçando. Nós precisamos cultivar o abraço. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós nos amamos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos a linguagem do amor. E muitos, mas muitos dos meus alunos, dos meus ex-alunos, dos meus amigos, dos meus irmãos, não são auditivos. Eles não aprendem de ouvir falar. Eles aprendem através da visão. Você demonstra para os seus filhos o carinho, o amor, a gentileza, a sutileza no seu dia a dia, meu irmão, minha amiga. Quero te fazer uma pergunta. Não sei se você vai acertar, e eu quero levar de uma forma bem descontraída essa live, porque nós estamos falando de um tema muito sisudo. É algo que tem destruído vidas, tem destruído lares. Nós oramos por muitas famílias que nos mandam mensagens, que nos ligam chorando, destruídas. Irmãos destruídos, eu envio mensagens e constantemente nós recebemos: "Ô pastor, como eu precisava dessa mensagem. Deus sabe o que eu estou passando." Então eu quero que você leve essa live de uma forma muito descontraída. E eu quero que, se você estiver perto do seu esposo, da sua esposa, que você possa estar refletindo sobre como está o seu relacionamento. Queira Deus que você ainda não esteja na beira do abismo. Mas muitos já estão no abismo. Muitos já estão separados, outros estão pensando firmemente em se separar. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Satanás não tem autoridade sobre o seu relacionamento. O seu relacionamento foi ungido por Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você sairá mais fortalecido, mais fortalecida quando terminarmos essa live nessa noite em nome de Jesus. Então, minha amiga, quero te fazer uma pergunta. Qual foi o primeiro pecado cometido no planeta? Você pode ir respondendo aí, eu vou olhando aqui e ganha um pirulito depois quem acertar, amém? Quando voltarmos para os cultos físicos, pode cobrar. Qual foi o primeiro pecado cometido no planeta? Vou dar uma dica para você, está lá em Gênesis 2:9. Gênesis 2:17 também vai mostrar. Oh, aleluia! Estão perguntando onde é que fica. Tá aí, meu irmão Ivanilson, Gênesis 2:9, Gênesis 2:17. Qual foi o primeiro pecado cometido no planeta? Quando estava preparando essa ministração, eu fiquei refletindo acerca disso. Lembre-se, nós começamos essa live falando do Jardim do Éden. Uma dica, quem estava no Éden? Quem estava no Éden? Nossa, nossos amados irmãos hoje estão devagar, não vi nenhuma resposta surgindo ainda aí. Quem estava no jardim? Para quem Deus construiu o jardim?
Bom, enquanto você vai observando aí, opa, já saiu a primeira resposta ali. Um casal no jardim. Então, minha irmã, meu irmão, quem vocês acham que cometeu o primeiro pecado? Foi Eva ou foi Adão? Eu estou vendo aqui que tem alguns que estão inclinados a dizer que foi a mulher. Já estou vendo outros que estão inclinados a dizer que foram os homens. Nossa gincana online nessa noite. Homens ou mulheres? Quem cometeu o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? Ó, tem uma resposta ali já, ó. Já estão livrando as nossas amadas. Veja, qual foi o primeiro pecado? Ó, estão vindo aí com um respaldo bíblico. Ó, foi Adão porque ele era o cabeça e a ordem foi dada para ele. Ah, oh Jesus! Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado, meu irmão, minha irmã? Olha, tá ganhando couro, tá ganhando força a ideia de que foi Adão. Qual foi o primeiro pecado que foi cometido no Éden? Veja, se você pensou que o primeiro pecado foi a desobediência ou a ambição, eu quero dizer que a sua resposta está A sua resposta está errada. Esses foram apenas os desdobramentos do pecado. Se você observar com atenção as duas árvores contidas nos textos de Gênesis 2:9 e Gênesis 2:17, você vai ver realmente, como foi descrito aí, que a ordem foi dada a Adão, antes mesmo da Eva ser criada. Então vejam, a ordem foi dada para Adão. A ordem que foi dada era para que não se comesse do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus criou a mulher e Adão. Naturalmente, quem ficou com a responsabilidade de orientar Eva? Adão. Estranhamente, no diálogo com a serpente, Eva vai citar a árvore errada, a do meio do jardim, dando-se a entender que ela tinha a informação errada. Sendo assim, a gente interpreta que o primeiro pecado foi um erro de comunicação. A mensagem que foi transmitida de Adão para Eva, ela não chegou da forma adequada. Então nós não podemos descrever se foi Adão que deu a ordem errada ou se foi Eva que entendeu erradamente. Mas nós podemos perceber claramente que houve ali um erro de comunicação. E a serpente se aproveitou disso. O problema da comunicação, ele continua tão intenso e tão trágico que começou no Éden. Mas ainda hoje, ele se constitui num dos grandes problemas dos casais na modernidade. Essa ainda tem sido uma das principais causas da separação e do divórcio. Nós ouvimos muitas, geralmente mulheres, que vêm conversar, pedir orientação, pedir oração, e as queixas principais são: pastor, pastora, ele não me ouve. Os homens: pastor, ela não me obedece. Ela acha que ela é a cabeça do lar. A última palavra sempre tem que ser dela. O meu papel é só trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa. Geralmente nós ouvimos nas brincadeiras sérias: o homem é o cabeça do lar
E a mulher disse: e nós somos o pescoço. Levamos a cabeça para onde nós queremos. Isso é mentira do cão. Isso não é bíblico. Quando a Bíblia se refere ao cabeça, ela está dizendo que ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o guarda, ele é aquele sobre quem deve repousar toda a responsabilidade do cuidado, da proteção, do amor em primeiro lugar. Foi para o homem que o Senhor disse: amai as vossas esposas, como Cristo ama a igreja. Foi muito claro. O amor implica em cuidar, em guardar. A mulher tem que cuidar, mas o homem tem que guardar. E não há cuidado sem guardar. Não dá para guardar sem você cuidar. Não dá para guardar se você não ama. O amor tem se esfriado. O amor tem se esmorecido. As pessoas perderam o hábito de cultivar o amor. Elas não têm vergonha de se agredirem publicamente, mas têm vergonha de andar de mãos dadas nas ruas. Eu te desafio, meu irmão, minha irmã, para que você possa andar de mãos dadas nas ruas com seu esposo, com a sua esposa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desafie as trevas. Declare em nome de Jesus o seu amor. Tem pessoas que precisam ver que o amor vence. Se você vencer, outros podem vencer. Em nome de Jesus. Amém? Alguns terapeutas especializados. Eu estou aqui com a pastora e ele está me mostrando o relógio. Você conhece a sua pastora, né, meu irmão, minha irmã? Aqui, a minha amada. E ela já está me mostrando que o tempo já está meio alto. Mas é live, tá, irmão? É live, tá, irmã? Você está em casa, né? Então nós vamos fechar essa palavra em nome de Jesus. Dá uma olhada no sorriso dela. E eu vou contar parte da história dela hoje nessa live. Ela não sabe ainda, tá bom? Então se aguarda aí, não vai embora não. Fica aí que nós vamos compartilhar parte do testemunho da pastora aqui, nessa noite, em nome de Jesus. Para te edificar, para te fortalecer. Em nome de Jesus. Eu queria que ela ficasse aqui o tempo todo. Fica até mais bonita a tela aí, né? Mas, amém. Tem as crianças para cuidar. Você vai ter que se contentar com esse rosto feio meu aí. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã. Então, como eu dizia para você, esse problema continua trágico. Sabe por quê? Porque nós esquecemos qual foi a tarefa que o Senhor nos entregou lá no Jardim do Éden. Ainda falta comunicação entre os casais. Às vezes nós ficamos naquela, eu pensei que... Mas você não falou, você não compartilhou. Você não orou junto. Você não buscou respostas do Senhor juntos. E nós precisamos fazer isso como família. Eu dizia que para começar a preparar essa live, eu fui ler 2 livros muito interessantes de terapeutas cristãos, de casais, mas terapeutas que aplicaram testes, milhares de testes para descobrir de fato quais são as causas mais comuns que levam os casais, mesmo os cristãos, a se separarem. David Clark encontrou uma resposta que é bastante interessante. Se você se identificar com isso, em nome de Jesus, nós vamos orar nesse sentido no final. E Satanás não terá mais autoridade sobre essa área na sua vida, para honra e glória no Senhor. Clark, no livro, os homens são ostras e as mulheres são pés de cabra. Minha irmã, você se sente um pé de cabra? Meu irmão, você se sente uma ostra? Bom, esse terapeuta usou essa metáfora para comparar a diferença entre os homens e as mulheres. Obras, feitura das mãos do Senhor nosso Deus. Então são perfeitas em si. Foram projetadas para dar certo. Foram projetadas para funcionar. Se tem algum parafuso que está fora do lugar, fora do eixo, que precisa de ajuste, será nessa noite, será a partir dessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Veja, ele observou
que as mulheres fazem perguntas desesperadas todas as semanas. São pés de cabras tentando abrir ostras, os seus esposos. Quando o marido chega em casa, lá vem ela: oi, como foi o seu dia? O que você está pensando agora? Como você está se sentindo? Por que você está tão quieto? Claro que nos mostra que você nem bem, o homem nem bem responde a primeira pergunta e vocês, pés de cabra, já lançaram outra. A ostra ainda está fechada. Você está lá tentando abrir a ostra. Quanto mais o pé de cabra pergunta, mais a ostra se fecha. E quanto mais a ostra se fecha, mais o pé de cabra força. O homem dá respostas vagas, genéricas. Tudo bem. Sim. Não. Nós, homens, achamos que as nossas respostas estão completas. As ostras que estão sempre fechadas, vão dizer, não. Sim, talvez. A ostra fez um esforço enorme para se abrir. E isso sai como que num gemido. Mas o pé de cabra fica furioso. As respostas são insatisfatórias. Veja, Clark destaca que nenhum dos dois é bandido e nem mocinho, mas ambos foram projetados para funcionar em níveis diferentes de comunicação. São como se fossem um rádio, mas um na AM, o outro na FM. O mesmo aparelho receptor, mas em níveis diferentes de captação. Então, meu irmão, minha irmã, tanto a ostra quanto o pé de cabra, o homem quanto a mulher, projetado, moldado por Deus lá no Jardim do Éden, com duas tarefas muito específicas: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Se esforçam para cumprir a sua tarefa diante do Senhor nosso Deus. Mas, desde muito cedo, homens e mulheres são educadas de formas diferentes. Eu não sei como você, minha irmã, não sei como você, pé de cabra, não sei como você, meu irmão, você, ostra, tem ensinado, tem educado seu filho. Tem educado a sua filha. Sabe, há uma convicção entre os terapeutas cristãos de que, de fato, nós somos muito diferentes. Só que o grande problema é que demora muito para que a gente entenda isso. Um outro livro muito interessante, Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, também trata do mesmo assunto. A preocupação do autor, depois de realizar uma pesquisa enorme que durou anos, foi nos convencer de que nós somos diferentes e que essas diferenças nos completam. E a falta de comunicação, ou a comunicação incompleta, é que por vezes acaba destruindo a vida conjugal. O homem, desde muito pequeno, é desafiado pela natureza a controlar. O homem é forjado, lembra? Lá no Éden, cuidar. Cuidar. Então, o homem foi forjado para estar no controle. Ele é o chefe de família. Ele responde pela família. Talvez por isso os homens prefiram futebol. Porque ali ele consegue estar no controle. Prefere brincar com videogame, com as corridas de Fórmula 1, porque ali ele vai desenvolver as suas habilidades no controle. Prefere brincar de polícia e bandido,
Porque é a figura que vai exercer domínio, vai exercer poder. Até mesmo a TV, os programas de TV, quando o homem está em casa, ele procura arrancar o controle das mãos da mulher. Por outro lado, a mulher desde muito pequena ela é treinada para a linguagem da proximidade, da aproximação. Ela é educada para valorizar o diálogo, para desenvolver expressões de aconchego, de carinho, de cuidado. Desde cedo, o menino ganha uma bola, a menina ganha uma boneca. O menino é educado para não chorar. A menina, desde muito cedo, já começa a fazer drama. Se espelha na casa. Sempre há uma casinha. Sempre há um fogãozinho. Sempre há uma Barbie. Sempre há uma mamadeirinha. Desde muito cedo está ali a menina balançando, ninando. Algumas situações são muito comuns desde a nossa infância e que nós levamos para as nossas casas. Quando a esposa nos chama para o almoço e todos têm que se assentar na mesa, ela está dizendo, olha a linguagem corporal da mulher, olha o que mentalmente ela está dizendo. Ei, fiz isso como uma prova de carinho, de amor, de aconchego. O mínimo que vocês podem fazer é vir se assentar na mesa. Venham interagir. O marido, por outro lado, que está lá sentado na frente da TV assistindo um jornal ou mesmo um esporte, ele já pensa assim, ó, foi educado para isso, controle. Ixi, lá vem o pé de cabra tentando me controlar. Justo na minha hora de almoço, eu só tinha esse tempinho. Quando ela convida, ei, que tal você me ajudar a limpar a casa hoje? Que tal nós dois juntos fazermos isso? Que tal lavarmos juntos aquela parede lá da cozinha que está cheia de gordura e está precisando dos seus braços fortes, está precisando que você suba na escada e alcance aquele lugar lá próximo do teto que eu não alcanço? O homem pensa assim, a mulher está pensando, ei, vamos ter uma oportunidade de fazermos algo junto, estarmos interagindo, algo que nos una. Ele, por sua vez, já se tranca no seu mundinho e pensa, já perdi o meu futebol da tarde. Essa mulher não vai com a minha cara. Aqueles que trabalham fora, então, meu Deus, a semana todinha fora, o único tempinho que eu tinha para estar aqui me divertindo, lá vem ela querendo ser a chefe, a cabeça. Tá querendo mandar em mim. Algumas situações são muito comuns, mas geram estresse. Sabe? Quando a esposa chama para que a gente esteja na mesa, ela certamente está cheia de boas intenções, querendo compartilhar aquilo que o Senhor nosso Deus nos ensinou. Hora de orar, hora de criar memórias. Mas nós já nos sentimos ameaçados, porque nós não estamos no controle. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que se na sua casa tem tido esse problema de comunicação, nós vamos declarar que Satanás não vai ter autoridade nessa área, na sua vida, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nosso Deus nos ensina que, olha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa. Mateus 7, 24 a 27, vai nos dar uma lição maravilhosa. Em nenhum momento Deus disse que o relacionamento seria fácil. Ele nos inspira, Ele nos ensina a edificar as nossas famílias, as nossas casas sobre um fundamento sólido, com material de primeira e de acordo com o projeto original traçado lá no Jardim do Éden. Se nós seguíssemos aquilo que foi dado pelo Senhor nosso Deus, certamente nós não teríamos problema. Ele nos alertou que o vento iria soprar sobre as nossas casas, que a chuva ia cair e que não seria uma chuvinha, seria uma chuva torrencial. Ele alertou que haveria combate na nossa casa.
Jesus não prometeu que Ele ia nos livrar dos problemas, mas Ele disse que Ele venceu. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou na cova. Problemas existem, mas eles estão aí para serem superados em Cristo, em nome de Jesus. Seu casamento vai sendo fortalecido à medida que os dois aprendam a transformar tragédias em triunfos e tornam-se e olhem um para o outro e se enxerguem como vencedores e não como vítimas. Vocês não são vítimas do acaso. Vocês são projetos do Senhor. E todas as obras do arquiteto do universo não falham. Seu casamento não falha. Seu casamento não é um erro. Seu casamento foi sonhado por Deus em nome de Jesus. E Satanás não tem autoridade sobre ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha irmã, minha amiga, como eu disse logo no início dessa ministração, o verão, a fase do namoro, é o momento em que nós olhamos e tudo é perfeito. Tudo parece lindo. Quando nós começamos um relacionamento. Mas nós não podemos esquecer. Nós estamos falando de uma ostra e de um pé de cabra. Nós estamos falando de um marciano e de uma venusiana. Ele é de Marte, ela é de Vênus. Ele é uma ostra, ela é um pé de cabra. As mesmas informações são processadas de formas diferentes nas nossas mentes. E maridos precisam compreender que quando a esposa está fazendo um draminha, ela quer um carinho, ela quer um aconchego, ela quer ser ouvida, mas ela não quer que a resposta seja um simples sim ou um simples não. Ela quer verdadeiramente um relacionamento. Até mesmo o nosso Deus é um Deus de relacionamento. E Ele espera que você entre lá no secreto do seu quarto e converse com Ele. E divida com Ele a sua ansiedade. Os seus impossíveis. Muitos casamentos estão na UTI em função da falta de diálogo. Eu não sei qual é o problema no seu relacionamento. Eu não sei nem se você tem um problema no seu relacionamento. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não deixe que a falta do diálogo gere um abismo entre você e o seu esposo, entre você e o seu varão, entre você e a sua varoa, em nome de Jesus. Sabe, quando chega o inverno, nós esquecemos das flores. Nós começamos a enxergar os erros que o nosso amado e a nossa amada tinha, mas que nós não vimos no verão. Então, nós começamos a sermos frustrados, frustradas, os desapontamentos aumentam, as ervas daninhas começam a brotar no relacionamento e é nesse momento que nós precisamos ter o cuidado de arrancá-las. Com cuidado. Nós não podemos esquecer que nós precisamos regá-la. No inverno, nós descobrimos que a infelicidade pode bater nas nossas portas e muitas vezes elas batem com força. Então, por vezes, Satanás começa a soprar nas nossas mentes e muitas vezes nós começamos a dizer que estamos arrependidos do dia, daquela estação do verão que nós vivemos. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos confessar aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, a meu respeito, a respeito do seu esposo, a respeito da sua esposa, a respeito do seu namorado, da sua namorada, em nome de Jesus. Os planos de Deus para vocês são planos de paz. São planos de paz, em nome de Jesus. Nós podemos e devemos ser usados por Deus para sarar os nossos relacionamentos. Você precisa de um milagre, meu irmão. O seu relacionamento precisa de um milagre, minha amiga.
O milagre vai acontecer à medida que em fé você se posicionar em Deus e se colocar como um instrumento para que o milagre do Senhor nosso Deus seja real. O seu relacionamento não será primavera o tempo todo, mas a culpa não será nem do seu parceiro e nem da sua parceira. O Senhor nos ensinou que nós precisaríamos aprender, talvez a mais difícil de todas as lições, precisaríamos aprender a amar na vertical e na horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Você não vai ser feliz no relacionamento se você não lembrar que primeiro você precisa se amar. Ame-se. Ame a Deus. E depois esteja pronta para amar o outro. Nada que a outra fizer contra você poderá te ferir, poderá causar um câncer em você, se você não permitir. O amor pode criar uma barreira. O amor pode sarar feridas. O amor pode impedir que as setas do maligno destruam a sua vida, destruam a vida da pessoa que você escolheu para amar. Em nome de Jesus. Sabe, minha irmã, muitas vezes nós somos frustrados no nosso relacionamento porque nós não temos uma referência do que é amor no relacionamento, do que é um amor conjugal. Eu me lembro que quando eu comecei o relacionamento com a minha amada esposa, eu estava há mais de 10 anos num propósito com o Senhor, orando, jejuando, chorando. E nesse período eu cometi inúmeros erros. E paguei muito caro cada um deles. Quando o Senhor trouxe a minha esposa, eu olhava para ela e dizia, não é ela, Deus. Eu fiz algo que para você pode parecer loucura, mas eu te desafio a fazer também. Eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta eu dizia, Deus, eu não tenho competência para achar alguém que de fato possa me ajudar a edificar uma família de acordo com os seus princípios. Já tentei inúmeras vezes, ó Deus, e não consegui. O máximo que eu consegui foi ter 4 filhos e alguns vasos na cabeça. As pessoas dizem que chifre são coisas que colocam nas nossas cabeças. E colocaram alguns na minha. Eu tinha 2 decisões a tomar. Eu poderia agir como um tolo, como algumas pessoas agem, e resolver na base da força do meu braço. Ou então, dobrar os meus joelhos, conversar com Deus, e não desistir dos sonhos de Deus para a minha vida. Chorei muito na presença do Senhor. Foram noites e noites a fio. O Senhor sempre respondia a minha oração. Mas o meu tempo, o seu tempo não é o tempo de Deus. Para você ter uma ideia do tempo que eu tive que esperar e o como, enquanto eu esperava, eu errei. Enquanto eu orava, enquanto eu chorava, enquanto o Senhor me respondia, a minha esposa ainda estava no pré-escolar. Eu fui paraninfo de formatura do pré-escolar dela. Numa das fotos em que eu e uma colega estávamos entregando os presentes para as crianças que estavam se formando no pré-escolar, anos depois eu recebi um CD que mostrava numa mesa ao lado a minha futura sogra e os seus filhinhos sentados na mesa. Nós servimos a um Deus de milagre. Eu chorava e dizia, até quando, Deus? Deus! Ao olhar para uma pessoa ou para outra na rua, eu dizia, deve ser essa, deve ser aquela. Eu via atributos
que não eram os atributos de Deus. E quebrei a cara muitas vezes. Certa ocasião eu orei e disse: oh Deus, eu não vou conseguir, Senhor, se não for essa pessoa, que o Senhor me livre de todo o mal. E o Senhor me respondeu: cabe a você resistir. Eu apanhei tanto, mas tanto, que para alguns eu era o garanhão, para outros eu era o biba da vez. Meus filhos conheciam a minha vida e sabiam do meu testemunho, das minhas orações, da minha devoção para com Deus. Desde muito cedo eu carregava meus filhos para a igreja. Ali eu estava em todas as orações, nas madrugadas, consagrações, beira de rios, córregos, fazendas, madrugadas da minha casa, na igreja. Não tinha local onde me convidassem que eu não estivesse. E sempre Deus trazia uma resposta para mim. Sabe qual é o problema, meu irmão, minha irmã? É que às vezes nós não confiamos no poder do nosso Deus. Nós não sabemos o tamanho da vitória que Deus tem para cada um de nós. Deus tinha algo muito melhor para a minha vida. E eu estava me contentando com migalhas. Deus estava me livrando. E eu chorando, achando que Deus estava demorando. Deus é soberano. Escrevi a carta. Joguei essa carta em cima do meu guarda-roupa. E me esqueci dela. Quando a minha atual, a minha amada esposa, o presente de Deus na minha vida chegou na minha vida, eu orei e disse: Senhor, não é ela. Não é ela. Ela não tinha os atributos físicos que eu esperava. Para começar, ela era uma adolescente. Eu achava que eu precisava de alguém madura para me ajudar a conduzir o povo de Deus. O presidente da obra, que eu estava submetido, mandou um recado para mim dizendo que ela era a obra de Satanás na minha vida. E eu compartilhei com os irmãos que me trouxeram isso. Eu disse: olha, vocês conhecem a minha vida. Que ele não conheça a minha intimidade com Deus, até tudo bem, mas vocês conhecem a minha intimidade com o Senhor. Orei, dobrei os meus joelhos e conversei com Deus e busquei no Senhor. E Ele me respondeu. Eu estava lavando louça na cozinha, numa manhã, na minha casa. E o Senhor me respondeu: filho, é um diamante, só precisa ser lapidado. Não foi fácil, meu irmão. Não foi fácil, minha amiga. Mas até aqui me sustentou o Senhor. E eu quero te desafiar a lutar com todas as suas forças. As promessas de Deus não morrem jamais. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Morrem os profetas, mas Deus continua fiel. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Nós servimos a um Deus de promessas, um Deus de relacionamento. Se Ele prometeu, gaste o tempo que precisar. Confie, espere no Senhor. Hebreus 13, Salmos 46, 1 nos assegura: no tempo de Deus as promessas se cumprirão na sua vida e na minha vida, meu irmão, minha irmã. Talvez o que está faltando na sua vida é comunicação. Se você está nessa fase em que está vivendo o verão, ou mesmo a primavera, não deixe de observar, não deixe de falar. Às vezes o outro, a ostra, o ogro, não fala porque é da natureza da ostra se fechar. Você precisa dizer para o outro o que você espera dele no relacionamento. A fase do namoro serve para isso, ela é fundamental para isso, para se conhecer. O problema dos relacionamentos hoje é que as pessoas querem se conhecer na cama. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. Intimidade é para ser guardada para o casamento. É algo que foi feito para o Senhor.
e para nós, mas para vivermos no casamento. Então, nessa live, meu irmão, minha irmã, a abordagem de hoje, falta de comunicação entre você e o seu parceiro pode destruir o seu casamento. Amanhã nós abordaremos um outro tema que pode levar os casais ao divórcio. Eu espero poder contar com você. Eu espero que você possa convidar outros e outras, amigos, irmãos, irmãs, para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre relacionamento, sobre as 4 estações do amor, sobre as diferenças, sobre como o homem ouve quando você fala e quando a sua esposa fala, como você precisa entender, o que você precisa entender. A pastora já me chamou a atenção 2 vezes, o tempo já acabou. Então, minha irmã, vamos orar. Quero que você se coloque em oração. Quero que você medite na palavra que nós lemos ainda há pouco. O Senhor nosso Deus construiu um jardim. Gênesis 2:15. E Ele nos deu uma tarefa: guardar e cuidar. Guarde o seu relacionamento. Cuide do seu jardim. Lemos também João 2:1 e 2. E nós vimos que lá Jesus foi convidado junto com seus discípulos para aquele casamento. Se você não convidou, minha irmã, minha amiga, Jesus, se você não convidou o Espírito Santo de Deus para o seu casamento, ainda dá tempo. Com todas as suas forças, convide Jesus para estar com você no seu relacionamento. E você vai ver o vinho novo começar a fluir para a honra e glória do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha amiga? Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, indique, nós precisamos chegar a 1000 inscrições. Nós já ultrapassamos a barreira dos 100. Pretendemos nesse final de semana ultrapassar a barreira dos 200 inscritos. Para isso eu peço que você entre lá naquela mensagem que eu te enviei, copie aquele link e cole nos seus amigos, nos seus irmãos, aí na sua lista de amigos, e peça para que eles possam estar se inscrevendo, peça para que eles possam estar nos ajudando. Vamos fazer uma tarefa, como se fosse uma tarefa militar nesse final de semana. Vamos fazer como se fosse uma patrulha. Vamos fazer como se fosse aquilo que nós sempre fizemos ali no centro da cidade, quando nós queríamos divulgar alguma coisa, um pit stop. Vamos fazer um pit stop para Deus. Quero te desafiar a copiar esse link. Se você não tiver, peça para a pastora, peça que eu te envio e comece a pedir, por favor, para que o seu irmão, o seu amigo possa estar entrando e se inscrevendo. Nosso desafio até amanhã à noite é bater a casa dos 200 inscritos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu sei que os propósitos do Senhor para o seu relacionamento se cumprirão para a honra e glória do Senhor nosso Deus. A Deus, nós declaramos que Satanás não tem autoridade nessa área da comunicação, nos relacionamentos desses irmãos, desses amigos e amigas que estão conosco nessa live, que terão acesso a essa palavra porque ela ficará postada, ó Deus, em nome de Jesus, nas redes sociais e em nosso canal. Que o Senhor abra a mente, ó Deus, das mulheres, assim como dos homens, das minhas irmãs, dos meus irmãos, para que nós possamos desenvolver a habilidade da comunicação. Nós declaramos que os nossos lares não serão destruídos por falta de comunicação, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga sabedoria, Pai. Nós não queremos continuar como ostras, nós não queremos continuar como pés de cabras, nós não queremos nos relacionar como marcianos e venusianas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos nos relacionar como filhos e como filhas do Altíssimo. Nós queremos ter um relacionamento abençoado em nome de Jesus. Nós convidamos o Teu Filho, nós convidamos o Espírito Santo de Deus para estar conosco nas nossas casas, nos nossos relacionamentos e nos trazer sabedoria em nome de Jesus.
permaneça conosco, visite os nossos lares e nos inunde com uma bênção sobrenatural. Que a sua paz possa nos alcançar. Que as bênçãos da mesma natureza que o Senhor entregou lá naquele casamento de Caná sejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada casal que está participando dessa live, sobre a vida de cada filho, de cada filha, de cada irmãozinho, de cada colega, de cada amiga que está pensando em assumir o matrimônio. Nós declaramos que eles são abençoados, em nome de Jesus. Quero te dizer também, meu irmão, minha irmã, se você está nos acompanhando, que você ainda não teve o privilégio de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer que João nos ensina que a todos aqueles que os receberam, passaram a ter o privilégio de serem chamados de filho, deixaram de ser criatura e passaram a ser filhos. E recebem poder de filhos. E então em Cristo podem realizar obras maravilhosas para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Ontem nós tivemos o privilégio de, numa visita, termos um irmãozinho que passou pelo vale da sombra da morte, que passou a fazer parte da grande família de Cristo. Quero que você mande uma mensagem para o irmão da Sandrinha, que está em franca recuperação, depois de ter passado por momentos de muita luta, de muitas dificuldades, e agora ele também é membro do corpo de Cristo. Glorifique ao Senhor. Se você ainda não é membro do corpo de Cristo, não perca tempo, deixe uma mensagem para nós, usa o nosso WhatsApp, nos liga, nós vamos orar com você e vai ser mais um dia, mais uma noite de festa no céu, em nome de Jesus. Pai, eu quero pedir para que os teus anjos, arcanjos, querubins e serafins acampe ao redor e ao derredor de cada um dos seus filhos, de cada um daqueles que serão abençoados através dessa live, em nome de Jesus, e que eles te conheçam verdadeiramente. Esse é o meu desejo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter escolhido sair da sua zona de conforto e estar conosco aqui na zona de confronto. Te aguardo amanhã no mesmo horário, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite a cada um de vocês, a cada uma de vocês, em nome de Jesus.